Mais uma filosofia do Horus e hoje eu vou falar sobre vida após a morte. O que será que tem depois que a gente faz a passagem aqui na Terra? Quando a gente sai do nosso corpo e de alguma forma a gente passa a existir de alguma outra maneira. Para alguns, nada. Simplesmente essa é a nossa existência e depois daqui nada existe. Para outros, a gente tem algum tipo de vivência. A gente tem algum tipo de experiência após aqui, seja ela indo para um lugar mais iluminado, um lugar mais paradisíaco como um céu, um lugar mais triste, mais pesado, mais denso e mais aflito como o inferno, ou um lugar diferente, apenas diferente, mas nem tão bom nem tão ruim, diferente. Enfim, eu gostaria de falar um pouco da minha visão também sobre isso. No meu ver, a gente simplesmente continua existindo, mas simplesmente de uma forma um pouco mais aberta. Simplesmente a gente entende um pouco melhor como funcionam as coisas. É como se quando a gente viesse para cá, aliás, eu acredito que antes da gente vir para cá a gente já tinha uma vida e aqui a gente passasse a ter outra, um pouco mais concentrada. Então, como se quando a gente viesse para cá e nascesse, a gente concentrasse um pouco a nossa energia e visse como um pacotinho denso até chegar ao fim. Aí a gente se abre de novo e segue. Eu acredito nesse local que a gente está, nessa vida, como uma espécie de realidade virtual, uma espécie de jogo. Então aqui a gente tem determinadas funções, determinados objetivos, mas somos como personagens numa série ou num jogo. A gente então tem nosso perfil, nossos objetivos e nossos suprimentos, o nosso material de trabalho. E a gente faz a nossa vida com isso e nós temos os nossos limites, até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, quais são nossas habilidades desenvolvidas, quais são nossas habilidades de desenvolver. Então, tudo isso que a gente carrega são apetrechos e pedaços do que a gente tem para poder seguir nessa experiência e evoluir com ela. Sendo aqui como um jogo, então significa que o nosso personagem lá fora, antes de vir aqui para a Terra, ele tinha uma consciência maior, mais ampla sobre as coisas, mais alargada, expandida. Quando ele veio aqui para a Terra, ele se tornou um pouco menos consciente das coisas. Então, por isso, às vezes, algumas passagens aqui podem parecer verdadeiramente difíceis por a gente não entender o que acontece, por que tais coisas acontecem, ou mesmo que a gente entenda um pouco, às vezes algumas coisas ainda ficam nevoadas e a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Mas a nossa vivência aqui, ela dura um período. Depois que ela passar, a gente volta a uma experiência um pouco mais expandida. E a gente tende a tomar de novo uma consciência maior, a ter uma consciência um pouco maior. É como no fim do jogo. Acabou o jogo, nossa vida real continua. No nosso caso aqui seria assim. Depois que a gente saiu desse jogo, a nossa vida real continua. A diferença é que nesse jogo que a gente está aqui, a gente não tem pausas, ou melhor, a gente até tem quando dorme, quando acorda, que a gente vai para o mundo dos sonhos, que eu também acredito que não seja um mundo espiritual, mas seja um mundo intermediário, assim, camadas de mundos intermediários. Depois volta para cá. Então seria um jogo mais sem pausas e um jogo em que a gente não tem um único objetivo específico, como em alguns jogos que o nosso objetivo específico é chegar até a fase final e desfechar a trama. Nosso objetivo aqui ele é um pouco mais multidimensional, seria mais multi-áreas. Então, deixa eu ver, um exemplo assim, um jogo um pouco mais múltiplo. Um RPG online em que você não tem o objetivo puramente específico de evoluir numa área só, em que você pode evoluir várias áreas. Um jogo.
pensei no The Sims, mas eu acho que mesmo esses jogos que simulam o crescimento humano, eles não necessariamente dão toda a ideia do que a gente tem que fazer. É que lá você cuida de famílias e tal e consegue, né, através de simulações, simula o crescimento de uma família ou até de uma cidade inteira. Mas não seria bem esse o conceito puro que eu estou querendo dizer. É como se aqui a gente tivesse a missão simplesmente de experimentar essa realidade. Acho que seria mais isso. Aqui seria então similar a uma Matrix e a gente estaria fazendo essa vivência puramente para experimentar essa realidade e para ver como a gente interage aqui. Mas claro, a gente teria objetivo sim a cumprir aqui. Melhorar nas coisas que a gente não conseguiu melhorar na última vez em que a gente fez uma visita aqui. Eu acredito que nós temos encarnações anteriores e essa é mais uma das que a gente vive para poder continuar no nosso ciclo e evoluir cada vez mais. E também acredito que na nossa vida mais expandida a gente estabeleceu objetivos e a gente criou mais ou menos como ia ser essa nossa realidade aqui. E aí a gente faz a passagem aqui e depois quando volta para lá tende a retomar a consciência exatamente do que a gente precisa conseguiu desenvolver onde precisa melhorar para as próximas. Esse assunto ele vai muito mais abrangente além disso, mas eu acredito nisso como um princípio básico de como a vida mais ou menos tende a funcionar. E além disso, há muito mais que se pode refletir a respeito, mas esse é um assunto que pode ou não interessar e caso se interessem, eu vou procurar fazer mais vídeos sobre o tema. Certo? Então eu quero deixar meu agradecimento aqui a quem chegou até aqui e me despedir e peço que você curta o vídeo, se gostou, e escreva um comentário abaixo para dizer o que acha sobre todo esse tema. Certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.